Olá, estudantes do Seminário Teológico Ebenezer. Nós estamos aqui no nosso devocional matinal e hoje eu queria convidar você para ler comigo o Salmo 90, verso 12, que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Queria chamar a sua atenção para que essa busca de sabedoria, de ver as coisas como Deus vê, é fruto nesse versículo aqui de aprender a contar os nossos dias. A palavra hebraica contar aqui é essa primeira palavra que o hebraico se lê de lá para cá, né? Então, limnot, aqui a pontuação hebraica fica um pouco estranha, mas está certinho, limnot. Esse limnot está falando sobre contar, vem de uma raiz hebraica, é a raiz hebraica que esse verbo vem dela. E o que significa isso? Como que é contar? Então, no hebraico tem dois sentidos essa raiz, contar. Pode ser contar, avaliar, julgar, como realmente contar os dias, ver quantos são, ver o tamanho, ver, não é? Quanto eles duram. Mas também a palavra é usada, por exemplo, no livro de Jonas, para preparar alguma coisa. Deus preparou um peixe que engoliu Jonas. Deus preparou uma pequena árvore que nasceu, fez sombra em Jonas. Deus preparou, mandou aquele verme que comeu a árvore. Deus preparou, mandou um vento. Enfim, essa mesma raiz, esse mesmo verbo, significa tanto contar, avaliar, julgar, como preparar e prover. Agora, como que isso se aplica na questão do nosso salmo? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É que ele é um exercício do passado, ver, olhar a nossa vida passada, olhar o que está se passando em termos de uma duratividade daquilo que tem começo, meio e fim. A vida tem um certo limite. E essa limitação da vida ajuda-nos a ser sábios. Justamente esse salmo, ele vai dizer que os homens são mortais, que Deus é eterno, mas os homens são personagens que têm que encarar a sua transitoriedade. Então, uma coisa importante nesse processo é avaliar esse passado, esse momento que vai embora, não é? Entendendo as limitações da vida. Isso traz sabedoria. Mas também, se a palavra tem a ver com algo de preparação, de provisão, de fazer, então o ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio também fala de uma ação no presente para fazer do presente um momento de executar a vontade de Deus, de executar uma ação sábia, executar alguma coisa que seja orientada por Deus. Então, ter um coração sábio vem de saber usar o tempo, de olhar para o tempo como uma coisa que passou e que nos traz lições e que tem um certo tamanho, uma certa quantidade, um certo limite, mas também nos ajuda a pensar que hoje, o tempo de hoje é o tempo em que eu conto as coisas, que eu preparo as coisas, que eu disponho as coisas e que eu faço alguma ação na história. Então Deus nos deu essa condição, é dom de Deus, viver a vida com sabedoria. Como? Avaliando, aprendendo, contando e ao mesmo tempo dispondo, agindo, tendo um protagonismo nas nossas ações. Então o coração sábio é aquele que aprende a contar os seus dias, tanto nos aspectos passados como os presentes. Lógico, o futuro é a graça divina, é aquilo que por fé nós vamos alcançar, mas o coração sábio vem de aprender a contar os dias, em todos os sentidos do verbo contar o maná aqui da Escritura. Ok? Fique com Deus, até mais.